Hoje, dando prosseguimento ao curso de Fisiologia Animal Comparada, vamos iniciar a unidade de Sistema Circulatório. E nessa unidade de Sistema Circulatório, na verdade, a gente faz a transição entre o respiratório e o circulatório. A gente vai iniciar essa unidade começando a falar sobre transporte de gases. Então, no primeiro momento, vou falar sobre os pigmentos respiratórios, que são definir o que são os pigmentos respiratórios, falar de função, estrutura e conversar sobre os dois principais tipos, a hemoglobina e a hemocianina. E depois vamos discutir o transporte, como acontece o transporte de oxigênio através desses pigmentos respiratórios. E aí vamos discutir a curva de dissociação do oxigênio, a questão relacionada à afinidade, formatos dessa curva e efeitos do pH, da pressão parcial de dióxido de carbono e da temperatura na curva de dissociação do oxigênio. Então, quando a gente está falando de transporte de gases utilizando os pigmentos respiratórios, a gente vai estar se referindo, na verdade, àquele transporte que acontece por convecção, ou seja, transporte do fluxo de massa dos gases através da circulação. Então, esse tipo de transporte ele vai acontecer nessas duas categorias que a gente viu lá de animais, né, das duas classificações quanto à superfície respiratória e a presença de sistema circulatório. Então, tanto naqueles animais que não tem uma superfície de troca gasosa dedicada, mas fazem a troca gasosa a partir da superfície do corpo, esses animais, a partir do momento que o oxigênio se difunde para dentro do corpo, ele vai entrar em contato com o sistema circulatório e ele vai ser transportado para as demais regiões do corpo. Então, esse transporte que acontece vai acontecer principalmente através da ligação do oxigênio com esses pigmentos respiratórios. Da mesma forma, os animais que têm uma superfície de troca gasosa dedicada, esses animais, existe a troca gasosa na superfície de troca gasosa, na brânquia ou no pulmão, e esse oxigênio vai passar para a circulação sanguínea que está fazendo a perfusão dessa brânquia do pulmão e vai ser levado para as demais regiões e tecidos do corpo. Esse transporte desses gases acontece principalmente, no caso do oxigênio, com a ligação com os pigmentos respiratórios. Aqui a gente tem um problema em relação ao oxigênio. A gente já viu que a solubilidade do oxigênio no líquido é muito baixa. Portanto, o plasma é formado por líquido, portanto, a solubilidade do oxigênio no plasma vai ser extremamente baixa. Então, nesse caso, a presença desses pigmentos respiratórios é essencial, porque se fôssemos depender do oxigênio dissolvido no plasma, a quantidade de oxigênio dissolvido seria muito pequena e não seria suficiente para as demandas metabólicas dos tecidos. Então, por isso existem os pigmentos, por isso daí vem a importância dos pigmentos respiratórios, que eles proporcionam que uma quantidade muito grande de oxigênio possa ser transportada através do sangue ou da hemolinfa. Então aqui a gente vê esse problema da solubilidade do oxigênio. A solubilidade do oxigênio na água é aproximadamente 30 vezes menor que a solubilidade no ar. Portanto, a concentração de oxigênio na água também, no meio aquoso, vai ser 30 vezes menor que a concentração de oxigênio no ar. Então isso traria um problema para o transporte do oxigênio somente com uma molécula da forma solubilizada, molécula de O2 solubilizada no plasma, porque a quantidade de oxigênio seria muito pequena. A presença do pigmento respiratório, como por exemplo a hemoglobina, aumenta a quantidade máxima de oxigênio que pode ser transportado no sangue em mais de 50 vezes. Então veja a importância desses pigmentos respiratórios para o transporte de oxigênio. E que são esses pigmentos respiratórios? Esses pigmentos respiratórios são proteínas que têm íons metálicos. Esses íons metálicos, né, vão ser os locais, os sítios de ligação ao oxigênio. Então, são metaloproteínas. Quando essas moléculas estão oxigenadas, elas têm cor. No caso, a hemoglobina, a mais famosa, é o cor vermelho vivo, né, quando a hemoglobina está fortemente oxigenada. Então, por isso que são chamados de pigmentos respiratórios. Propriedades químicas que são semelhantes às propriedades químicas de enzimas, exceto por uma: eles não vão modificar o seu principal ligante,
que no caso aqui a gente está discutindo o oxigênio, então não vão modificar a molécula de oxigênio. Mas quais são as semelhanças que são muito importantes? Possuem sítios de ligação definidos para a molécula de oxigênio, então são locais que é específicos onde ocorrerá a ligação da molécula de oxigênio. Essa ligação com o oxigênio vai ser fraca, reversível. Não haveria sentido um pigmento respiratório que tem a função de transportar oxigênio da região de troca gasosa para os tecidos do corpo, que não houvesse a reversibilidade dessa ligação, ou seja, o oxigênio pudesse ser liberado para os tecidos do corpo que estão necessitando de oxigênio. Uma característica importantíssima dessas moléculas é que quando elas se combinam com o oxigênio, vai ocorrer uma mudança na forma da molécula, na conformação da molécula. Então, isso é uma característica importante. Essas moléculas vão apresentar sítios de ligação também para outras moléculas, além do oxigênio. Então, essas outras moléculas vão funcionar como moduladores alostéricos, ou seja, essas moléculas, ao se ligarem, outras moléculas diferentes do oxigênio, ao se ligarem a esses seus sítios de ligação, que são distantes dos sítios de ligação do oxigênio, essas outras moléculas vão modificar a afinidade do pigmento respiratório à molécula de oxigênio. Os pigmentos respiratórios eles podem ter também múltiplas subunidades, né? Então, em cada subunidade vai ter um sítio de ligação para uma molécula de oxigênio que vai estar associado a um metal. Quando existe essas múltiplas subunidades e, portanto, vários sítios de ligação do oxigênio na mesma molécula de pigmento respiratório, o que vai acontecer é o fenômeno da cooperatividade. A cooperatividade acontece que a partir do momento que uma molécula de oxigênio se liga a um sítio de ligação, aumenta a afinidade para que outras moléculas de oxigênio se liguem aos demais sítios de ligação do oxigênio. Então, esse é o fenômeno da cooperatividade que a gente vai falar daqui a pouco com um pouquinho de mais detalhe. Em relação aos tipos de pigmentos respiratórios, existem 4 categorias: as hemoglobinas, hemocianinas, hemeritrinas e cloroclorinas. Nós vamos falar basicamente aqui de hemoglobinas e hemocianinas, que são os principais pigmentos respiratórios. Se nós pegarmos o reino animal, a maioria esmagadora dos animais eles vão ter ou hemoglobina ou hemocianina como um pigmento respiratório. De novo, então a hemoglobina possui um grupo M, que é ligado a uma molécula de globina. Então a gente tem aqui o grupo M. Esse grupo M, no seu centro, tem um íon ferro, o íon metálico, que é o íon ferro. Então toda molécula de hemoglobina vai ter um grupo M, que é esse grupo característico que tem esse íon ferro no meio do grupo M. E além do grupo M, vai ter uma proteína que é chamada globina. Essa proteína pode ter, dependendo da hemoglobina, do tipo de hemoglobina, pode ter uma ou mais subunidades. Então, nesse caso aqui, a mioglobina, que é um tipo de mioglobina que está no tecido muscular, ela tem uma somente subunidade com um grupo M. Aqui nós temos a nossa hemoglobina sanguínea, é uma hemoglobina que tem 4 subunidades, na verdade, 2 tipos de subunidades com 2 subunidades cada uma. Então, são 2 unidades de subunidade beta, 2 unidades de subunidade alfa, e cada uma, ou seja, no conjunto existem 4 subunidades de globina, e cada uma dessas globinas vai ter um grupo M associado, no qual o oxigênio se ligará. Aqui a gente tem um exemplo extremo, que é a hemoglobina de minhocas, por exemplo, que tem 144 subunidades. Portanto, 144 moléculas de oxigênio podem se ligar a uma molécula de hemoglobina na minhoca. Portanto, vai se apresentar 144 grupos M. Então, daí a gente já vê que o número de subunidades pode diferir de acordo com o tipo de hemoglobina ou de acordo com a espécie. Em relação à ocorrência, a hemoglobina é o tipo de pigmento respiratório mais comum dos animais, é encontrado em praticamente todos os vertebrados. Na verdade, somente uma espécie de peixe antártico não possui hemoglobina. É encontrado em nematóides, alguns anelídeos, alguns crustáceos e alguns insetos. Então, o que mostra num quadrado é a hemoglobina no músculo, nos neurônios ou nas células da glia. Então, aqui no caso dos plateumintos, alguns grupos de plateumintos não têm, só vão ter hemoglobina nos músculos e nos neurônios.
No caso aqui, a hemoglobina no sangue vai ter, observado no sangue, ela pode ser tanto intracelular, ou seja, no nosso caso, dentro dos eritrócitos, ou pode ser extracelular. E as hemoglobinas intracelulares geralmente são formadas por monômeros, dímeros ou tetrâmeros. Então, geralmente elas são intracelulares. E aquelas hemoglobinas que têm mais do que 4 unidades, geralmente elas são extracelulares. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, os nematóides, além da hemoglobina localizada no músculo, nos neurônios, eles possuem monômeros de hemoglobina e polímeros de hemoglobina, ou seja, hemoglobinas localizadas intracelularmente e hemoglobinas localizadas na circulação, no plasma. O mesmo acontece em artrópodes, só que monômeros e dímeros, e equinodermos, no caso, temos monômeros e tetrâmeros. Qual é o problema da hemoglobina que é localizada extracelularmente? O problema é que a presença dessas moléculas no plasma ou na hemolinfa vai fazer com que aumente a viscosidade do sangue. Então isso, ou da hemolinfa. Então isso vai, na verdade, vai ser um fator que não vai ser muito positivo. Então, a presença da hemoglobina de forma intracelular é mais conveniente, no sentido que não vai alterar a viscosidade do sangue. É um pigmento respiratório também extensamente encontrado no reino animal, porque ele é encontrado em artrópodes, em crustáceos decápodes, por exemplo, em caranguejos ferradura, em aranhas, escorpiões, em alguns insetos. Moluscos, cefalópodes, gastrópodes e bivalves também apresentam hemocianina. A hemocianina, o metal é o cobre, não é o ferro. E ele é diretamente ligado na proteína. Então, nesse caso, não existe um grupo como se fosse um grupo M, uma estrutura no qual, que está mostrado aqui como acontece na hemoglobina, existe uma estrutura na forma de anel no qual o íon metálico está inserido nessa estrutura. No caso da hemocianina, o íon metálico está diretamente ligado à parte proteica da hemocianina. E cada citiligação do oxigênio tem 2 átomos de cobre, então uma outra distinção. Então aqui a gente está vendo aqui um exemplo de uma molécula de hemocianina. Então a gente vê aqui a parte proteica nas cores verde e amarela, e aqui a gente percebe 2 íons cobre ligados à parte proteica. Então cada molécula de oxigênio se ligaria a essa dupla de íons cobre aqui. As proteínas associadas à hemocianina, ligadas à hemocianina, podem ser multiméricas grandes, de 6 até 160 subunidades por molécula. Então, a gente vê aqui nas lagostas, existem 6 subunidades em cada molécula de hemocianina. Na lagosta espinhosa, na lagosta de Kela ou em caranguejos, a hemocianina possui 12 subunidades proteicas. A gente, indo aqui no caranguejo ferradura, a hemocianina possui 48 subunidades proteicas. E a gente vê o extremo aqui em alguns gastrópodes, a hemocianina possui 160 subunidades proteicas. Então, existe uma grande variedade de tamanhos e pesos moleculares da hemocianina, desde moléculas menores até moléculas muito grandes, com um número muito grande de subunidades proteicas. A hemocianina, ela se localiza extracelularmente. Então, diferente da hemoglobina, que pode se localizar tanto de uma forma intracelular ou extracelular, a hemocianina é encontrada extracelularmente na hemolinfa dos animais. Clorocruoquinas é um tipo de pigmento respiratório que eu só vou mencionar aqui, que é encontrado em 4 famílias de anelídeos. Também são pigmentos que são extracelulares, e o ferro é o metal. E por último, as hemeretrinas, que também o ferro é metal. Então a gente vê que dos 4 pigmentos respiratórios, o ferro é metal em 3 deles. Somente na hemocianina, o metal, o íon metálico é o cobre. Nas hemeretrinas também o ferro é metal, está associado diretamente à proteína,
e é encontrado em alguns grupos de anelídeos, alguns vermes, sipúnculos, braquiópodes e alguns preapolídeos. Então é um tipo de pigmento extremamente específico encontrado em alguns grupos. A gente não vai entrar em detalhes tanto da clorocloroquina quanto da hemeretrina. Somente estou mencionando para vocês a ocorrência desses pigmentos. E discutindo as características de ligação ao oxigênio desses pigmentos respiratórios. Todo pigmento respiratório vai ter uma curva que vai mostrar a ligação, a saturação do pigmento respiratório de oxigênio em relação à pressão parcial de oxigênio do meio. Essa curva é chamada curva de equilíbrio de oxigênio, ou também pode ser chamada também de curva de dissociação de oxigênio. Então, essa curva de equilíbrio de oxigênio ela vai mostrar justamente isso, a relação entre a pressão parcial do oxigênio no plasma, que aqui nesse caso está mostrado no eixo horizontal, na abscissa, e a porcentagem de pigmento respiratório oxigenado em um volume de sangue. Aqui, como é um valor de porcentagem, vai de 0 a 100. Então, quando o sangue está completamente saturado de hemoglobina, que seja, todos os sítios de ligação das moléculas de hemoglobina estão ocupados por uma molécula de oxigênio. Então, a gente pode dizer que o pigmento respiratório do sangue está saturado, 100% saturado. Isso acontece quando a pressão parcial de oxigênio no plasma vai fazer com que 100% daquelas moléculas de hemoglobina permaneçam saturadas, ou seja, com todos os seus sítios de ligação oxigenados. Então aqui a gente tem o que mostra, eu já adianto aqui, uma característica dessa curva, que não é observada em todos os pigmentos respiratórios, é que ela tem uma forma em S, uma forma sigmoide. Essa forma em S e forma sigmoide, ela só acontece nas curvas na qual a hemoglobina apresenta cooperatividade, ou seja, a ligação de uma molécula de oxigênio vai facilitar a ligação da próxima molécula de oxigênio, ou seja, vai aumentar a afinidade. Então, essa é uma curva típica que é chamada sigmoide das moléculas de pigmento respiratório, nesse caso aqui a hemoglobina, que apresentam cooperatividade. Então, no caso do sangue humano, a capacidade de carreamento de oxigênio é de 20 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, quando existe 20 ml de oxigênio por 100 ml de sangue, a gente diz que o sangue está 100% saturado. Então, aqui nessa escala aqui, a gente poderia substituir esse eixo do Y, da ordenada, por uma outra escala. Ao invés de ser porcentagem de saturação, seria ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, bem, falando de saturação, hoje em dia, em tempo de Covid, esse termo ficou extremamente popular. Ficou popular por quê? Por causa da utilização do oxímetro, né? Do oxímetro de dedo, também chamado oxímetro de pulso. Então, as medidas de saturação sanguínea são medidas extremamente importantes para avaliar o quadro, a gravidade do quadro de Covid-19, e esses aparelhinhos tornaram-se hoje em dia extremamente populares. É esse termo que é utilizado quando se fala da saturação do sangue, quando se está se mencionando o caso de Covid, pessoas com sintomas de Covid, é exatamente o que eu acabei de falar. É a saturação do sangue que está mostrada na curva de dissociação do oxigênio ou curva de equilíbrio do oxigênio. É justamente isso. Como que esse aparelho mede? Esse aparelho mede que, dependendo do grau de saturação da hemoglobina, ela vai apresentar cores diferentes. Então, esse aparelho vai emitir um feixe de luz que vai atravessar o tecido muscular e alcançar os vasos sanguíneos e vai encontrar a hemoglobina, o sangue nos vasos sanguíneos do dedo contendo hemoglobina, e a cor desse sangue vai variar de acordo com o grau de saturação. Ele vai conseguir identificar, baseado na cor do sangue, vai gerar o valor de saturação de oxigênio no sangue. Se houver mais pigmento respiratório no sangue, maior vai ser a quantidade de oxigênio transportado. Então, no caso do ser humano, isso vai ter um limite, né? Vai ter um limite vai haver um limite de 20 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Mas a quantidade de hemoglobina no sangue pode ser alterada. Uma situação de altitude.
numa situação de altitude, onde a pressão parcial do oxigênio que está entrando no nosso alvéolo é muito baixa, isso vai fazer com que haja uma saturação muito baixa de hemoglobina. Então não vai se alcançar a saturação máxima. Então, nesse caso, nós vamos produzir uma resposta vai ser a produção de um maior número de células de eritrócitos. Havendo mais eritrócitos, haverá mais hemoglobina. Então, quando aumenta a quantidade de hemoglobina, vai aumentar a capacidade de carreamento de oxigênio no sangue. Vocês devem ter percebido que existe esse parâmetro aqui, P50. O parâmetro P50 é um parâmetro que está relacionado à medida de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, a afinidade do pigmento respiratório pelo oxigênio, ela vai ser representada por esse parâmetro. O que ele significa? Ele vai significar a pressão parcial de oxigênio que satura 50% do pigmento respiratório. No caso abaixo, o pigmento respiratório, a hemoglobina, que pode ser também representada pelas letras HB. A pressão parcial de oxigênio que satura 50% do pigmento respiratório, nesse caso aqui, é uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio. Então, na pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio, 50% da hemoglobina está saturada com oxigênio. Então isso pode ser uma medida, isso é uma medida de afinidade. E a afinidade do pigmento respiratório pelo oxigênio pode mudar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Pode mudar de acordo com o pH, com a pressão parcial de dióxido de carbono e com a temperatura. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante. A gente viu lá no comecinho da aula uma imagem mostrando a mioglobina e uma imagem mostrando a hemoglobina. A hemoglobina, que seria o pigmento respiratório encontrado no músculo esquelético, e a hemoglobina, o pigmento respiratório encontrado na circulação sanguínea. Eu mencionei para vocês também que esse formato da curva de dissociação de oxigênio da hemoglobina sanguínea, ele tinha esse formato sigmoide. Por quê? Porque ele estava ligado a uma característica dessa molécula, que é a cooperatividade. Ou seja, quando uma molécula de oxigênio se liga à molécula de hemoglobina, ela aumenta a afinidade dos outros sítios de ligação pelo oxigênio. E isso faz com que exista esse segmento inicial, existe esse aumento muito grande da saturação, e depois existe um platonamento a partir do momento que as moléculas de oxigênio já estão ocupando a maior parte dos sítios de ligação da hemoglobina. Então, dependendo do tipo de molécula, o formato da curva pode ser um ou outro. Então, o formato da curva nem sempre é sigmoide. Ele pode ter esse formato que é chamado esse formato hiperbólico, que é o formato característico da mioglobina. Por que existe esse formato hiperbólico na mioglobina? Lembra que a mioglobina ela é uma molécula que tem uma globina associada a um grupo M que tem um íon metálico associado só. Então, cada molécula de mioglobina ela vai se ligar a um oxigênio, porque somente uma molécula de oxigênio pode se ligar a essa molécula de mioglobina. A ligação de uma molécula de oxigênio numa mioglobina, ela é independente da ligação de uma outra molécula de oxigênio numa outra mioglobina. Então, nesse caso, essa independência que acontece entre a ligação de moléculas de oxigênio à mioglobina faz com que a curva de dissociação de oxigênio da mioglobina tenha esse formato, que é um formato sigmoide. Por quê? Porque não existe cooperatividade. E o fato de ligar numa molécula independe do fato que vai ligar na outra. Então, isso faz com que haja um formato que é chamado o formato hiperbólico, que é característico de uma molécula que não exibe cooperatividade. No caso da hemoglobina, que existem 4 sítios de ligação, isso leva à existência da cooperatividade. Então, o que acontece com a molécula de hemoglobina? A molécula de hemoglobina tem 4 sítios de ligação ao oxigênio, tem 4 grupos M. Cada grupo M numa das subunidades da hemoglobina. Quando essa molécula de hemoglobina ela não está ligada a nenhuma
molécula de oxigênio vai adotar esse estado que é chamado estado tenso. Esse estado tenso é o que? É um estado bem estabilizado dessa molécula de hemoglobina, onde existem pontes de sal e pontes de hidrogênio ligando esses grupos M. Então é uma molécula que tem um estado que é chamado tenso. A partir do momento que o oxigênio começa a ficar disponível para ligação com a molécula de hemoglobina, uma molécula de oxigênio se liga a uma subunidade da hemoglobina. Essa ligação de uma molécula de oxigênio nessa subunidade da hemoglobina vai começar a afrouxar esse estado tenso. Essas pontes de sal vão ser quebradas. E isso vai fazer com que permaneçam somente as pontes de hidrogênio. E isso vai fazer com que haja um aumento da chance dos outros sítios de ligação se ligarem a uma molécula de oxigênio. Então, a partir do momento que uma molécula de oxigênio se liga, essa molécula começa a passar do estado tenso para o estado relaxado, que é o estado onde não existem mais essas pontes de sal. E quando passa para o estado relaxado, a chance que um sítio de ligação que não tem oxigênio se ligue com oxigênio aumenta. Então, isso vai fazer com que haja essa curva, que é chamada a curva do formato sigmoide. É uma curva que tenha cooperatividade, ou seja, quanto mais moléculas de oxigênio se ligam a essa molécula de hemoglobina, maior a chance de uma outra molécula se ligar. E o fenômeno da cooperatividade, ele, na verdade, ele acontece tanto para a ligação do oxigênio e quanto para a dissociação do oxigênio. Por isso que a curva também pode ser chamada de curva de dissociação do oxigênio. Então, vamos pensar, a molécula de hemoglobina chega pela circulação sanguínea no alvéolo pulmonar, para que entre em contato com o oxigênio. Ali no alvéolo pulmonar, o que vai acontecer? A molécula de oxigênio vai se ligar à molécula onde o sítio de ligação da hemoglobina, e isso vai facilitar que mais moléculas de oxigênio se liguem à hemoglobina, e essa molécula, eventualmente, da hemoglobina saia 100% saturada ali do alvéolo pulmonar. Quando ela faz a perfusão do alvéolo pulmonar, ela sai 100% saturada. Por outro lado, quando essa molécula 100% saturada chega ao tecido sistêmico, ao tecido do corpo que está precisando de oxigênio, haverá tendência, por diferença de pressão parcial, que uma molécula de oxigênio que está associada à hemoglobina, haverá uma diminuição da afinidade da molécula de hemoglobina pelo oxigênio, ela vai liberar um oxigênio. Essa liberação de oxigênio vai fazer com que diminua a afinidade dos outros sítios de ligação também pelas moléculas de oxigênio. E aí a molécula vai ter a tendência de liberar mais moléculas de oxigênio já no tecido sistêmico. Então, o que isso significa? Significa que a cooperatividade ela funciona tanto para a absorção, a ligação de oxigênio da molécula de hemoglobina, quanto para a liberação de oxigênio também. É um fenômeno que ocorre nas duas vias. Bem, considerando todos esses fatores que a gente falou, a forma da molécula, a quantidade de hemoglobina circulante, as curvas de dissociação de hemoglobina, dependendo do animal, elas podem ter formatos muito diferentes. Então, aqui nessa figura, na verdade, está mostrando curva de dissociação de pigmentos respiratórios, não somente de hemoglobina. Então, a gente tem aqui uma curva, aqui mais salta aos olhos aqui, a curva de dissociação da hemoglobina da foca de Weddell, que é um animal que tem uma capacidade mergulhadora muito grande, capacidade de permanecer debaixo d'água durante muito tempo. É um animal de respiração aérea que tem essa capacidade de permanecer muito tempo dentro d'água. Ele permanece muito tempo dentro d'água não porque esse animal guarda ar dentro dos pulmões, não. Ele permanece muito tempo dentro d'água porque esse animal consegue estocar muito oxigênio na circulação sanguínea. Então aqui a gente vê a quantidade de oxigênio de ml por 100 ml de sangue na foca de Weddell alcança o patamar de 30 ml de oxigênio. Isso é um valor bem acima do que o ser humano, por exemplo, consegue alcançar, 10 ml a mais. Então a gente vê aqui que nesse caso, esses animais eles têm uma quantidade de hemoglobina no sangue e um volume sanguíneo também que é importante dizer, muito grande. Isso faz com que esses animais consigam, por ter uma quantidade de hemoglobina grande no sangue, eles conseguem ter uma grande quantidade de oxigênio estocado por 100 ml de sangue. É uma hemoglobina com 4 subunidades como a nossa também. Então a gente compara esses platôs da nossa curva do ser humano com a foca de Weddell, a gente vê uma diferença muito grande entre os dois. Curva de dissociação da minhoca gigante. A minhoca gigante é uma espécie que tem também hemoglobina como seu pigmento respiratório, mas lembra que ela tem lá 144 sítios de ligação do oxigênio. O que acontece?
altíssima cooperatividade, e essa curva ela é extremamente íngreme, ela tem uma sigmoide, que na verdade é um S, que é quase uma linha reta, porque apresenta uma cooperatividade muito alta. Então, rapidamente essa curva alcança sua saturação máxima devido ao fenômeno da cooperatividade. A gente vê que alcança um valor relativamente grande, 15 ml de oxigênio por 100 ml de sangue também. Aqui a gente vê um exemplo da curva de dissociação de uma lagosta, que tem hemocianina. Então, a curva de saturação da lagosta, a gente vê que a capacidade de carreamento de ml de oxigênio por ml de hemolinfa, no caso a lagosta tem hemolinfa, é uma capacidade muito baixa. Isso vai certamente estar muito ligada. Vamos ali olhar na lagosta só para me relembrar da quantidade de... que eu não estou lembrando aqui. Ó, lagosta. Tá? Então a lagosta tem de 6 a 12 subunidades de hemocianina em cada molécula de hemocianina. Então pode ligar de 6 a 12 moléculas de oxigênio em cada molécula de hemocianina. Então, na verdade, tem uma capacidade de ligação que é até relativamente alta, maior que a nossa, por exemplo. Mas a gente percebe o quê? Percebe que a capacidade total de carreamento de oxigênio no sangue, melhor dizendo, na hemolinfa desses animais, é extremamente reduzida. Deve ser em torno de 1 ou 2 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Isso certamente está muito relacionado à limitação do número de moléculas de hemocianina que pode estar circulando na hemolinfa desse animal. Porque lembra, a hemocianina é uma molécula, um pigmento que é extracelular, não está dentro de uma célula. Então isso vai limitar bastante a quantidade de carreamento de moléculas de oxigênio no sangue. Então aqui a gente vê essas diferenças em relação à forma. Quando a gente pode ver aqui a afinidade também. Vamos considerar aqui, comparar o ser humano com a foca de Weddell. A foca de Weddell, ela alcança o platô em 30 ml por 100 ml de sangue, 30 ml de oxigênio. Então, uma medida do P50 seria aqui no 15. Então, qual é a pressão parcial de oxigênio no sangue da foca de Weddell que vai fazer com que a hemoglobina da foca de Weddell, o sangue esteja 50% saturado? A pressão parcial vai ser, vamos traçar uma linha para cá, em torno de 20 e poucos. Diria 23 milímetros de mercúrio. Então, o P50 da foca de Weddell nessa situação seria em torno de 23 milímetros de mercúrio. No caso do ser humano, o máximo que pode alcançar é 20. Então, a metade, o P50, seria o 10 aqui. Qual é a pressão parcial onde 50% da hemoglobina está saturada? É um valor muito próximo, né? Muito próximo. Na verdade, é um pouquinho maior o P50. É um pouquinho maior o P50. O que significa o P50 ser um pouquinho maior nessa situação? Significa o quê? Significa que é necessário uma pressão parcial de oxigênio mais alta para que 50% da hemoglobina esteja saturada. Se é necessário uma pressão parcial, isso é importante prestar atenção, se é necessário uma pressão parcial de oxigênio mais alta para que, no ser humano do que na foca, para que 50% da hemoglobina esteja saturada, significa que a afinidade pelo oxigênio na hemoglobina humana é menor do que a afinidade do oxigênio da hemoglobina da foca. O P50 e a afinidade são inversamente relacionados. Quanto maior o P50, menor a afinidade. E quanto menor o P50, maior a afinidade. Então isso faz sentido também. Então a foca de Weddell, ela vai ter uma quantidade maior de hemoglobina circulante. Isso vai fazer com que ela consiga carregar um volume maior de oxigênio no sangue. E essa hemoglobina da foca de Weddell vai ter uma maior afinidade pelo oxigênio também. Então, quando a hemoglobina passa no pulmão e perfunde o alvéolo da foca de Weddell, o que vai acontecer? Ela vai ter uma maior afinidade para pegar oxigênio, ela vai pegar oxigênio mais rápido. A afinidade do pigmento respiratório pelo oxigênio, ela pode mudar, e aqui eu vou considerar 3 fatores que podem alterar a afinidade: o pH, a pressão parcial de dióxido de carbono e a temperatura. A mudança que acontece pela alteração do pH e pela pressão de dióxido de carbono
parcial de dióxido de carbono é chamado efeito Born. A gente está mostrando aqui nessa figura, na verdade, a alteração de pH e de dióxido de carbono, elas estão extremamente relacionadas, porque o que acontece? Quando o dióxido de carbono se combina com a água, ele naturalmente vai formar ácido carbônico que naturalmente vai se dissociar em íon bicarbonato e próton. E o próton, a quantidade de prótons que influencia o pH. O aumento da quantidade de prótons que vai diminuir o pH. Então, num local que tem muito dióxido de carbono, vai ter um pH mais baixo. Então, os dois estão relacionados. A gente está mostrando a curva do meio, está mostrando uma curva da dissociação do oxigênio num pH neutro, 7,4. A curva da esquerda está mostrando a curva de dissociação do oxigênio num pH mais básico, 7,6. E a curva de dissociação da direita, a azul, está mostrando a situação dessa curva de dissociação para um pH mais baixo, 7,2. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que uma diminuição do pH vai deslocar essa curva para a direita. E esse deslocamento da curva para a direita vai fazer com que haja uma diminuição da afinidade do pigmento respiratório. Por outro lado, um aumento do pH faz com que haja um deslocamento da curva para a esquerda. E esse deslocamento da curva para a esquerda significa um aumento da afinidade do pigmento respiratório, no caso aqui a hemoglobina, pela oxigênio. Vamos ver qual é esse significado fisiológico. Vamos pensar. Aqui tem a figura anterior das três curvas: o pH neutro, o pH alto e o pH baixo. Vamos agora, nesse momento, esquecer a curva do meio do pH neutro. Vamos considerar o pH alto e o pH baixo. O pH alto, vamos considerar que é o pH do sangue quando ele alcança o alvéolo pulmonar. Então, é esse aqui, ó, essa curva aqui. Sangue arterial, é o pH alto. Já o pH baixo é o pH daquele sangue que está banhando os tecidos sistêmicos. Aquele tecido que está precisando de oxigênio. Então, aqui a gente tem a curva de dissociação do sangue que está chegando aos tecidos sistêmicos. Só para a gente contextualizar e ficar bem claro aqui. Nos tecidos sistêmicos, o que está acontecendo? Está havendo respiração celular e as células do corpo estão liberando dióxido de carbono na circulação sanguínea, porque elas consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono. Se elas estão liberando dióxido de carbono, o que está acontecendo? O dióxido de carbono está entrando no plasma, combinando com água, formando ácido carbônico e depois formando íon bicarbonato e formando próton. Se está formando próton, está baixando o pH. Então, no local que tem muito liberação de dióxido de carbono, e outro componente importante, quando o dióxido de carbono está disponível, a gente vai falar isso quando estiver falando de transporte de dióxido de carbono, mas aqui está adiantando. Quando o dióxido de carbono está em alta pressão parcial, o que acontece nos tecidos sistêmicos, ele desloca a hemoglobina, o oxigênio da hemoglobina, e se liga à hemoglobina formando um composto chamado carbato-hemoglobina, e quando existe a ligação formando a ligação de dióxido de carbono com a hemoglobina, se libera próton e se libera oxigênio. Então, mais um contexto de diminuição, melhor dizendo, do pH pelo aumento da concentração de prótons, quando existe muito dióxido de carbono no meio. Então, quando existe muito dióxido de carbono no meio, isso está característico de um tecido sistêmico, que está consumindo oxigênio e está liberando dióxido de carbono. A curva A é a curva do pH mais alto, daquele sangue que está perfundindo o alvéolo pulmonar, e a curva V, de venoso, é o pH mais baixo, aquela curva do sangue que tá banhando os tecidos. Então, na curva A, o que a gente vai ver? A gente vai ver que esse sangue vai chegar ali no alvéolo e vai saturar de oxigênio, nesse nível aqui, torno de 15. Está mostrando aqui na figura. Então, vai ter 15 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue circulante. Então, esse aqui é o sangue que está saindo do alvéolo.
com essa quantidade de oxigênio. Esse sangue que está saindo do alvéolo vai para o tecido sistêmico. E no tecido sistêmico, o que vai acontecer? Essa curva de dissociação, e qual é a, melhor dizendo, só para, melhor dizendo não, havia me esquecido de dizer, qual é a pressão parcial de oxigênio nos tecidos sistêmicos? Está em torno de 30 milímetros de mercúrio. Então está mostrado aqui. Então a pressão parcial de oxigênio, nos tecidos sistêmicos é em torno de 30 milímetros de mercúrio. Então, se a curva de dissociação de oxigênio não mudasse, não alterasse, fosse sempre do tipo A, então o sangue foi lá no alvéolo, foi oxigenado, nesse nível, saturou. E aí depois esse mesmo sangue chegou no tecido sistêmico. Quando chega no tecido sistêmico, qual vai ser a pressão parcial de oxigênio no tecido sistêmico? Vai ser em torno de 30. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O quanto de oxigênio o tecido sistêmico vai ganhar? Vai ganhar esse valor de 15 até o valor daqui da saturação, melhor dizendo, da pressão parcial de oxigênio no tecido sistêmico. Então, seria uma diferença em torno de 3,3 ml. Tá? Então, por quê? Porque o sangue chega no tecido sistêmico com 15 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Chega no alvéolo e se satura. Quando ele chega no tecido sistêmico, a pressão parcial de oxigênio no tecido sistêmico não é essa pressão parcial de oxigênio que está no alvéolo. A pressão parcial de oxigênio no tecido sistêmico é muito mais baixa. Esse valor aqui. Então, considerando a curva de dissociação de oxigênio, a quantidade de oxigênio que vai ser liberado no tecido sistêmico vai ser 15 menos um pouquinho abaixo de 12. Então, seriam liberados 3,3 ml, se a curva de dissociação de oxigênio fosse sempre a do tipo A. No entanto, a curva de dissociação de oxigênio, quando o sangue chega no tecido sistêmico, ela é deslocada para a direita. E quando ela é deslocada para a direita, ela tem esse formato aqui. Essa curva de dissociação de oxigênio no tecido sistêmico, veja bem, qual é a pressão parcial de oxigênio no tecido sistêmico? Em torno de 30. Então, essa curva ela teria esse grau de saturação no tecido sistêmico. Quando chega no tecido sistêmico o sangue, o que vai acontecer? Vai chegar um sangue que está 100% saturado, com 15 ml de oxigênio. E quando ele chega no tecido sistêmico, o que vai acontecer? Como lá a pressão parcial de oxigênio é 30, ele vai liberar essa diferença toda de oxigênio. Ou seja, vai liberar 7,2 ml de oxigênio. Ou seja, a liberação de oxigênio no tecido sistêmico que acontece vai ser muito maior porque justamente existe uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio no momento que essa hemoglobina chega no tecido sistêmico. Essa diminuição da afinidade está relacionada a essa mudança, essa movimentação da curva de dissociação de oxigênio para a direita. Então, a curva de dissociação de oxigênio quando do sangue oxigenado arterial no alvéolo é a curva A. A curva de dissociação de oxigênio do sangue que está chegando ao tecido sistêmico é a curva V. Isso faz com que seja uma liberação de oxigênio ela seja mais alta, porque a curva V ela tem uma menor afinidade pelo oxigênio. Isso faz com que seja liberado mais oxigênio para o tecido. O efeito da temperatura é um efeito muito importante que, na verdade, dependendo da situação, ele vai estar junto com o efeito Bohr também, Então, vamos pensar do músculo em exercício. O músculo em exercício, ele aumenta a sua temperatura. E a curva de dissociação de oxigênio, ela vai se movimentar para a direita também, ou seja, vai diminuir a afinidade pelo oxigênio com o aumento da temperatura. Então, a gente vê a curva do meio, a curva de dissociação de oxigênio a 37 graus. A curva da direita é a curva de dissociação de oxigênio a 43 graus. O que a gente percebe? A gente percebe de 37 para 43 um deslocamento da curva
para a direita. Um deslocamento para a curva para a direita significa uma diminuição da afinidade de oxigênio da hemoglobina pelo oxigênio. E isso que se espera no tecido do músculo em exercício, que o sangue que chega no músculo em exercício, ele libere oxigênio facilmente. Isso acontece porque justamente o músculo está quente. Isso faz um deslocamento da curva de dissociação de oxigênio para a direita. Um deslocamento para a direita significa uma diminuição da afinidade e, portanto, uma maior liberação de oxigênio. Então, o efeito fisiológico da temperatura é muito importante também, que facilita a liberação de oxigênio para o tecido, pelo músculo em exercício.